Boa noite! Que honra, meu Deus do céu, olha só. Essa casa cheia de casais lindos e abençoados, fofíssimos, sorridentes. Eu estou falando esse monte de coisa para ver se eu paro de tremer, tá? Ai, ai. Tá bom aqui. Som. Boa noite, meus irmãos. Que a graça de Deus seja sobre a vida de vocês. E hoje é legal que eu vejo todo mundo com um sorriso nos lábios, né? Que dia especial, 12 de junho, dia dos namorados, e uma mensagem da parte de Deus para azeitar ainda mais esse casamento que já é bênção. É ou não é? É, eu não tenho dúvida. É hoje. E tem gente que não casou ainda, né? Lembrando. É verdade. Cadê os noivos? Tem alguém aqui que está noivo, ó? Mãozinha. Uau! Vamos aplaudir, né? Vamos aplaudir, porque a gente ainda acredita no casamento, né, gente? A gente nunca vai desistir. Casamento foi uma obra linda de Deus. E por mais que muitos pensem o contrário, nós não, nós acreditamos que o Senhor formou a família e é uma bênção ser casado, não é isso, gente? Isso, fala com ânimo para os noivos acreditarem. E eu quero, para quem não nos conhece, eu sou o Edu da Fran. Eu sou a Fran do Edu. Isso, e nós vamos juntos aqui compartilhar uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Propósito, Fran, você pega, eu estava esquecendo, você vai ali, pega para nós aquele material, que é aquele círculo grande que eu deixei ali atrás. Eu acho que está ali um círculo, eu acho que é esse. Não era esse, eu falei do círculo. Não, mas você não tinha falado quadrado lá em casa de tarde? Não falei de quadrado em momento algum. Não, eu acho que sim, acho que você sempre faz isso, né? Você começa toda hora inventando coisa que falando, ainda mais agora aqui na frente das pessoas, eu não falei quadrado, eu falei círculo. Olha a diferença. Eu lembro até que eu peguei o canetão e... Círculo redondo. Tá, vamos fazer o pode seguinte. Pode ser o quadrado ou não? Não, quadrado não me interessa. Vou fazer o seguinte, então vamos pular essa parte, já que você não trouxe. Traz então aquela folha, que ela era, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Não, a folha é comigo. É a minha parte. Ah, tá bom. Não, tudo bem. Amor, você pode, por favor, buscar aquela folha preta, por gentileza, já que a sua dinâmica não vai dar certo, quem sabe a minha, né? Só um pouquinho, tá, gente? Eu não sei quanto a você, certo. mas sempre assim. Amor busca, amor traz, amor leva, amor você já foi, amor você vai. Eu não posso sentar no sofá, mas tudo bem, não, tá? Tudo bem. Beleza, tudo bem, ótimo. Então vamos lá, agora vai, né? Tem que ir, né? Não tem outro jeito, a gente está casado, agora só vai. Amor... É isso que dá, você fica questionando, falando o negócio de que eu falo e mando. Você trouxe a folha errada, eu falei preta, você trouxe verde. Franciele Cristiane. Eu pedi a preta. E eu pedi, por favor. Acontece que lá onde você passou, você deixou a verde. E eu não tenho condições de transformar. Água em vinho só tem um que fez. Eu não sei, eu só sei que estragou tudo. Então, as duas dinâmicas que a gente ia fazer para o pessoal foi por água abaixo. Por causa que a gente não se comunicou direito. Pessoal. A gente é muito artista, né? E esse é um espólio, né, do que nós queremos falar com você hoje. Na verdade, às vezes a gente brinca de forma superficial falando sobre a comunicação.
E em muitos encontros de casais, a gente fala assim: quem é que diz, vai lá no armário, do lado daquela panela vermelha, tá o baldinho azul. Aí o camarada vai lá e diz assim: eu não achei, se eu for aí, né? Mas essa brincadeira que nós acabamos de fazer não diz respeito a essa questão básica de ir lá na geladeira e procurar a margarina e o marido não achar. Mas isso acontece. Ah, sim, e muito. Comigo toda hora. Mas isso não é problema, isso é dádiva. O dia que eu começar a achar as coisas, ou o dia que você começar a achar as coisas no lugar, está errado. Porque afinal de contas, quem tem esta visão aérea é dela, Deus deu a ela. Mas o que eu quero dizer para você é que a comunicação atravessada, que nós fizemos aqui uma brincadeira, ela acontece num âmbito muito maior. Os redondos trocados por quadrados, os brancos trocados por verde, acontecem no contexto financeiro, acontece no contexto social, acontece no contexto amoroso, acontece em muitas situações. Você quer fazer uma viagem para o Nordeste e ela quer para o Rio Grande do Sul. Você quer aquele dinheiro para fazer aquele investimento e ela resolveu, ou ele resolveu fazer outra coisa. A comunicação é fundamental e é sobre ela que nós queremos falar hoje. A gente usou esse quebra-gelo aqui para mostrar que isto é normal, acontece. E lamentavelmente a comunicação mal sucedida leva o seu casamento ao fracasso. Por isso nós vamos orar, pedir a graça de Deus e vamos começar. Senhor, nós pedimos a tua bênção, Pai, e pedimos que o Senhor venha nos guiar, dirigir os nossos corações, porque nosso propósito é falar aquilo que o Senhor deseja. Temos tão pouco tempo para isso, mas o Senhor colocou em nosso coração falar sobre algo que fala aos meus, aos corações de todos, falar sobre a comunicação. Então nos ajude e que essa palavra possa queimar no coração dos teus filhos e eles possam realmente, Senhor Deus, colocar em prática. Em nome de Jesus, amém. Meu amor, agora você pode sentar, que essa é especial para você, né? Alguém tem alguma dúvida que o Criador, pode colocar por gentileza a apresentação, vamos ver se a gente vai acertar. Quem está aí no... Aí, alguém tem dúvida? Deus é o Criador da comunicação. Não foi o mérito do Silvio Santos, que passou aqui na terra e era conhecido como um dos criadores da comunicação televisiva. Mas Deus é o criador da comunicação. Ele que criou, Ele que idealizou, e ela começou a ser observada desde o momento em que Ele estabelece a criação do mundo. Faça-se. E assim fazia. Então Ele declarava, Ele se comunicava. Deus é o criador da comunicação. Deus estabeleceu a comunicação quando criou o homem também. Conversava em toda a viração do dia. Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, principalmente no capítulo 3, onde nós vemos sobre a história da queda do homem, diz que Deus, em todo o final do dia, ia lá conversar com o homem. Se Deus fosse gaúcho, quem sabe ele no final do dia matear, tomar um baita de um chimarrão e falar: tchê, Adão, tá tudo bem aí? Como é que estão as coisas? O fato é que Deus ama se comunicar. Deus usava profetas para falar com o homem. Deus usava os sonhos. Deus se revelava através de sonhos para falar com o homem. Deus usava a própria aparição de anjos para falar com homens. Mas hoje Ele não precisa mais. Ele usou os profetas durante todo o Velho Testamento para falar com os homens. Isso é para provar para você que a comunicação foi criada por Deus.
Isso é para mostrar, hoje ele não precisa mais de nada disso, porque ele tem o Espírito Santo de Deus, que fala aos nossos corações. E eu quis e quero dizer aqui, que toda essa comunicação, ela é fruto realmente daquilo que está no coração de Deus. Sabemos que a comunicação, ela é essencial em tudo. Possui muitos formatos. Eu escrevi aqui que ela pode ser estática, uma comunicação parada, uma placa. Quando você está dirigindo, indicando que é uma curva, pronto, ela está falando contigo. Ela pode ser também volátil, um letreiro digital que muda o texto toda hora. Ela pode ser sugestiva, ela pode ser, enfim, intuitiva. Existem muitos tipos de comunicação. E Deus usou sim a comunicação para falar em todo o tempo. E eu quero dizer a você que Ele até hoje usa e se utiliza da comunicação para chegar aos corações dos homens. E não poderia ser diferente o que eu vou destacar. É necessário que dentro do nosso casamento nós tenhamos uma comunicação clara, que flui. E a comunicação é um fator primário que define a qualidade, a estabilidade, a resiliência, a profundidade, a integridade do seu casamento. E é óbvio que a falta de comunicação, olha a palavra que eu vou usar, extermina, detona, acaba, incendeia, encerra e destrói um casamento. E agora, claro, então nós vamos falar de tipos, de padrões de comunicação. Padrões que nós encontramos nos nossos relacionamentos conjugais. Se preparem, porque talvez você possa ser exemplificado hoje por aqui. Bom, a gente vai começar falando sobre 4 padrões de comunicação que podem acontecer. E, claro, não só no casamento, mas vamos dar uma ênfase, né, para o nosso relacionamento de casal, para o nosso matrimônio. E a gente vai usar 4 aves para isso, para que você possa guardar, enxergar bem e fazer essa associação, tá bom? Então, o Edu acabou de dizer que a comunicação é fundamental para o relacionamento. E no casamento, eu creio que ela realmente está lá no topo da importância para um casal ser bem-sucedido. Então, esses padrões aqui são aqueles que a gente precisa fugir, mas que infelizmente acontecem muito. Vamos começar com uma comunicação tipo pomba. O que a pombinha lembra você? Todo mundo associa a paz à pomba, não é? Vocês já viram assim aqueles eventos que soltam aquele monte de pombinha branca e aí você vê aquela mensagem, né? Paz e amor. Então, existe um padrão de comunicação que é bem parecido com esse. Eu quero paz, custe o que custar. Já tem gente rindo, por que será? Nesse modelo, o que o cônjuge faz? Para evitar um conflito, ele fala, tudo bem, ok, dá um sorriso, o sorriso já está plantado no ser humano, né? E ele fala, tá tudo bem, ok, concorda, olha para o cônjuge e solta a pombinha branca. Parece bom esse padrão? Parece, né? Amor, mas não era para você pegar a folha preta?
Tá tudo bem. Quem já escutou o maridão falar isso? Tá tudo bem. E não tá tudo bem. Tem alguma coisa que precisa ser tratado, tem alguma coisa que precisa fluir nessa comunicação. E esse padrão, ele congela algo que não deveria ser congelado. Inclusive, a pomba sempre pede desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Foi mal, desculpa. Está sempre pedindo desculpas. Mas não é aquele desculpas de quem quer realmente resolver algo que está acontecendo. É só para colocar um pano quente e deixar do jeito que está. Então, esse padrão, ele na verdade, ele só vai adiar o conflito. Esse padrão de comunicação, ele só vai deixar as coisas rolarem e de repente as coisas esfriaram. O casal já não consegue mais entender o motivo por que não consegue fluir numa comunicação. Esse é o tipo pomba. Agora, o falcão. Falcão, você já pensa numa ave o quê? Imponente, né? Uma cara de braba. Esse tipo de padrão, falcão, acontece quando um dos cônjuges aponta para o outro, sempre fala assim, a culpa é sua. Tudo que acontece, ele terceiriza. A culpa é sua. Não tem gasolina no carro, a culpa é sua. A gente chegou atrasado, a culpa é sua. É um pouco, se impõe. É o chefe, é o ditador, é aquele que olha para todas as coisas, mas não consegue enxergar que tem responsabilidade e aponta sempre o erro da esposa, ou do esposo, ou dos filhos, ou enfim, de todo mundo que está ali. Então, esse padrão de comunicação, ele paralisa. Porque quando um dos cônjuges está sempre lançando sobre o outro a responsabilidade, o outro muitas vezes vai fazer o quê? Eu cansei, porque tudo que eu vou falar ele nunca concorda. Tudo que eu vou dizer, ela sempre se arma. Então, esse padrão de comunicação, ele é muito nocivo, ele é terrível. E esse padrão está muito ligado, associado com o que você viu na sua casa dos seus pais. Talvez você teve um pai ou uma mãe que estava sempre apontando para você o seu erro. E com isso, você gerou dentro de você essa mesma necessidade de culpar alguém. Então, quando eu encontro o meu cônjuge, com quem eu tenho uma intimidade extrema, eu falo, é aqui que eu vou lançar a culpa. Então, esse tipo também é muito preocupante, muito perigoso. Humilhação, uma palavra, sabe aquela palavra que dói? Aquela palavra que parece que quer expor. Esse é um padrão que nós precisamos fugir. Nós não podemos permitir que esse padrão faça parte da nossa vida, do nosso casamento. É um abuso emocional, muitas vezes né? E nem sempre é o outro que está errado. Ninguém pode estar errado sempre. Não é verdade? No seu casamento, muitas vezes você percebe claramente que você errou. Então, eu assumo a minha responsabilidade. Eu não lanço sobre o outro sempre a responsabilidade do problema ou do erro. Então, comunicação tipo falcão, a culpa é sua. E a comunicação tipo coruja. Gente, coruja, você já lembra assim de um professor, não lembra? De uma coisa assim de inteligência, né? Que é muito associado, é até o símbolo do curso de pedagogia. E tem muitos casais que entram nessa.
da coruja. Se a comunicação está fluindo aqui e a pessoa não está gostando, sabe o que ela faz? Ela se retira, o outro está lá esperneando ou não, ela se retira e espera o momento certo e volta com um ensino. Veja bem, olha, eu sei que tudo acontece porque isso e aquilo. E a raiz quadrada do não sei o que é tanto. E o cosmos, ele sempre tem uma palavra de sabedoria, um conhecimento, algo que vai agregar de uma forma incrível na vida do cônjuge. O cônjuge sente um burro. Ele fala, meu Deus, como ele é inteligente, ele sabe tudo. E ele dá a última palavra com classe. É um professor. Aí você pensa, mas eu não sabia que eu tinha casado com o meu professor. Né? Sabe tudo, de tudo. Não consegue entender o lado da pessoa, não consegue enxergar pelo ponto de vista dela. Ele sempre vem com essa proposta para nos dar uma lição, para fazer a gente aprender alguma coisa. Esse tipo de comunicação também paralisa, porque o outro se sente deste tamaninho. Como que ele vai argumentar com alguém que é tão inteligente? Como que eu vou argumentar com alguém que tem tanto conhecimento, que sabe tudo de história, português, matemática, carro, viagem, política? Ele ganha em todos os argumentos. Nunca consegue passar à frente dele. Esse padrão também vai gerar um bloqueio seríssimo na comunicação. Tem uma coruja? Aonde? Ali tem mais outra coruja. Ah, tá. Lá naquele canto tem outra coruja. Eu confesso que eu sou meio coruja de vez em quando. Racionalidade sempre traz a razão e acaba anulando a emoção. E a gente não é 100% razão, né? Não é. Então, esse tipo de padrão, você está diante de um oráculo. Seu marido, a sua esposa se transforma num oráculo. Começa a sair fumacinha assim dele, né? Raios por trás de tão poderoso, inteligente, sábio que esse cônjuge é. E fala sério, a gente não quer se sentir numa escola, numa faculdade, toda vez, né? Que tiver que conversar com o marido, com a esposa. Então, esse tipo também não é legal. Por fim, a comunicação. Eu esqueci de dizer que no coruja é assim, seja razoável. Seja razoável. Para que isso? Calma, seja razoável. Oi? Cadê seu... O coruja tem um agravante. O fato dele ter um conhecimento pleno e de tudo, e em todo o tempo... Uma enciclopédia. Uma enciclopédia ambulante. Isso o isola. Ele não está com condições de participar ativamente dentro do seu matrimônio. Ele está num nível acima e ele entende, ele se compara. Por quê? Porque ele tem um conhecimento e, por consequência, o outro cônjuge está sempre abaixo. E na sua percepção, que talvez até involuntária pode ser, na sua percepção, ele tem sempre um sentimento de dó. Não sabe, eu vou te explicar. Terminou? Era só isso que você queria falar? Pois bem, agora eu vou explicar. Agora se prepare que eu vou te ensinar. E isso faz o quê? Com que o seu casamento não flua, fracasse. Porque você não quer uma pessoa que esteja ao seu lado, sempre sendo ela a certa. Você não quer uma pessoa que esteja ao seu lado para te dizer tudo o que você deve fazer e você sempre fazer da forma como ela te orienta.
Se você quer informação, você vai olhar no Google, pô. Você não vai ficar pedindo sempre para o marido, para a esposa, e não há condições de se fazer algo que não seja aquilo que ele está dizendo. E o avestruz. Avestruz é um animal muito interessante, né? Uma ave bem interessante. Porque ela é meio assim, né? Meio doidinha assim, tal. Meio desengonçadinha, enfim. De repente ela faz o quê? Enfia a cabecinha dela lá dentro do buraco. E essa comunicação é assim, ó. Ignore. E tudo vai ficar bem. Ignore. E tudo vai ficar bem. Para que a gente vai mexer nisso? Diferente da pomba, que fala assim, não, tá tudo bem, me desculpa. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. O avestruz, ele não fala nem isso. Ele muda o assunto. Era para ser a folha preta. Será que vai chover hoje? Ele muda. Ele desvia o foco. Tenta neutralizar o problema e a comunicação que não está agradando, levando o outro a se distrair. Muda o assunto, caminha para o outro lado. Não conseguem fazer esse enfrentamento que é tão importante dentro de um casamento, com respeito, com amor, com tudo que a gente vai falar. E ainda por cima ele fala assim, você está inventando um problema, nem existe problema. Não, você está louca. Você está viajando. Está tudo bem, ó. Desvia, enfia a cabecinha lá no buraco e fica dentro. E ele fica esperando, até que esfria realmente, né? E o problema foi ignorado. Mas assim como em todos os outros padrões, um problema ignorado se transforma num monstro que afeta o nosso casamento. E vocês podem ter certeza que é muito comum, muito normal a gente estar diante de um casal ou entre nós mesmos e nós percebemos que os problemas estão relacionados à comunicação mal feita ou uma falta de comunicação, como é o caso de um avestruz. Ele não quer se comunicar. E ele só quer ignorar. E a mulher chega desesperada. Ele não admite que a gente tem um problema. Quem olha, acha assim, tá tudo bem. Olha lá, tá perfeito, tá lindo, tá bonito, tá sorridente. Mas existe um problema, na verdade é um avestruzinho. Então, gente, esses padrões, talvez você se identificou com algum, ou em algum momento, né? Talvez você não haja como um deles todo o tempo, mas você já se viu fazendo isso em algum momento. São padrões que nós temos que lutar contra dentro do nosso casamento. E o avestruz, como ela já disse, enfia a cabeça no buraco. Às vezes tem avestruz tão bem treinado que aqui na igreja ele não tem buraco. Aqui na igreja ele anda e ele abre até as asas. Não é assim? Tipo um pavãozão. Aquele negócio grande. Chega a chamar a atenção. Mas ele tem buracos cativos. Quando ele abre o portão eletrônico lá da casa dele, entra com o carro, abre a porta, entra em casa. Quando ele fecha a porta da casa, ele enfia a cabeça no buraco. E esta é uma realidade que destrói os casamentos, porque o avestruz, ele não está nem aí para as situações, para o que está acontecendo. O esposo está falando, a esposa está falando, mas ele está alheio. E quando a coisa aperta, lá é o lugar dele. Ele coloca a cabeça no buraco e acabou. Quando a cabeça está no buraco, não existe problema. Aí então, num determinado momento, cessou a discussão, cessou a necessidade do embate, da conversa.
Ele tira a cabeça do buraco, como se nada tivesse acontecendo, se prepara e vai para a sua rotina, seja ela para o seu trabalho, seja ela para outras atividades, até mesmo, olha lá, ele vai entrando pela porta principal da igreja, e ali ele entra desfilando, o senhor avestruz, a senhora avestruz, como se nada estivesse acontecendo. Hoje, quando você chegar em casa, avestruz, você vai levar uma terra daqui. E por onde você passar, em cada cômodo da sua casa, cada tema que quando é levado à tona, que você quer discutir com teu esposo, com a tua esposa, e você normalmente enfia a cabeça no buraco, hoje você vai tampar esse buraco. Hoje você está aprendendo que é a hora de você deixar de ser avestruz. Deixar de ser pomba, deixar de ser também todos os outros pássaros. Mas avestruz não mais esconderá a cabeça. Você vai ter outras atitudes e prioridades. É isso aí. E esses padrões errados, eles começam a gerar o quê? Uma frieza dentro do relacionamento, um afastamento. E isso fere a intimidade do casal. Emocional, espiritual, sexual, todos os tipos de intimidades vão sendo sabotadas quando nós não escolhemos um bom padrão, um padrão saudável de comunicação. Então, primeiro a gente identifica se a gente está incorrendo nesses erros. Somos aqueles que colocam assim, não, tudo bem, me desculpa, você está certo sempre, mas na verdade está guardando um monte de coisa no coração. Ou você é aquele que está sempre julgando o outro, sempre todos os defeitos estão no seu esposo ou na sua esposa, você nunca reconhece os seus erros. Ou você é essa pessoa que sempre tem a razão, é aquela pessoa super sábia, que tem um sermão da montanha toda vez. Ou você é aquele que faz de conta que nada está acontecendo. Vamos seguir, Jesus está voltando, logo, logo tudo isso aqui acabou. Identificou você em algum desses padrões? Então agora é hora de melhorar, é hora de avançar, é hora de mudar, é hora de você se encher para que você possa viver um modelo conforme Deus deseja que você e eu, que a gente viva. Cuide, esteja atento, deixe o seu cônjuge te ajudar. Opa, amor, você virou um avestruz agora, não fica chateado. Se ele te ajuda a perceber que você, na verdade, não está agindo por um padrão saudável. Se arrependa, comece de novo, mas não deixe um padrão ser constante dentro do seu casamento, porque isso vai ferir vocês e vai gerar problemas sérios. Então, agora o Edu vai falar um pouquinho sobre níveis de comunicação que ajudam a gente a ter padrões melhores, né? Sem dúvida. Falamos sobre os tipos de comunicação. E enquanto você vai avaliando, se você, quem sabe, se encaixou dentro desse, é importante nós destacarmos que existem vários níveis de comunicação. E nós queremos te ajudar a identificar qual é o nível de comunicação que você costuma adotar para se relacionar com seu cônjuge. O primeiro nível de comunicação que nós usamos é o chamado de conversa de corredor. Tudo bem com você? Olha ali, ó. Primeiro nível, conversa de corredor. Tudo bem com você? Nesse primeiro nível, os cônjuges não estão interessados em nada, em saber nada acerca de um do outro. Por isso que nós usamos esse termo, conversa de corredor, ou conversa de lobby de apartamento. Sabe aquele vizinho de apartamento? Oi! Ou então vizinho de portão eletrônico, que você está fechando o teu portão, ele está fechando o portão dele, e você só fala oi, tudo bem? Muitos casamentos vivem, são estruturados, estão andando com uma comunicação tão
falha, que chega no nível raso de ser estabelecido apenas uma comunicação mega, super, hiper superficial. Apenas uma comunicação onde as pessoas não procuram conhecer detalhes uma da outra. Muitos casais têm a ousadia de ficar somente nesse nível de superficialidade. Como está? Tudo bem? Frases automáticas. Eu dei um exemplo quando a gente estava conversando hoje à tarde, quando eu converso com o meu cachorro. Você conversa com o teu cachorro? Capaz. A gente brinca com o cachorro. Então eu tenho um cachorro lá e eu começo a falar com ele, cachorro, e eu mudo o tom de voz para falar com ele. E às vezes eu brinco, você não vale nada, você não presta, e ele continua balançando o rabo. Você tem que morrer, cachorro, e ele está numa felicidade. Cachorro, você vai tomar banho com água gelada. Para ele é tudo festa. E existem casamentos que quando você tem uma comunicação igual a essa, o tom de voz, não importa o que você está falando, o teu cônjuge não está entendendo nada. Ele não está nem aí para o que você está falando. Ele tem um bloqueio e você fala, procura estabelecer uma comunicação e ele somente acena e diz, aham. Eu lembro muitas vezes o pastor usando aquela brincadeira da comunicação do AIOU, a mulher chega para falar com você e você diz assim, ah. E aí ela continua falando e você fala, é. E ela se empolga e você faz, ih. Quando ela fica meio irada, você faz, oh. Aí para finalizar, você faz, e começa tudo de novo. Uma comunicação superficial nível 1. Uma comunicação silábica. Uma comunicação nível 2. Conversa de repórter. Concentra-se apenas no fato. Nós estamos aqui para entrevistar o meu cônjuge, saber como é que ele está. Está tudo bem contigo? Sim. Sim. E eu quero saber se você já comprou aquele arroz que eu pedi. Você já comprou? Sim. Você vai levar a Rebeca para a escola hoje à noite, por gentileza? Não. Não? E a Ana Paula, você trouxe ela às 10h30, conforme a gente combinou? Sim. E fica dentro desse âmbito. Uma comunicação baseada apenas em fatos. E quando o casal traz a resposta, quando a outra parte do casal traz a resposta que você precisa, você já se dá por satisfeito. E às vezes o cônjuge gostaria de falar um pouco mais. Eu trouxe, eu busquei, eu comprei, mas, porém, eu quero lhe dizer, não te interessa, não me interessa. E esse nível é muito prejudicial. Torna você em uma condição de convivência também em uma superficialidade. Não é tanta como o amigo de corredor, mas ela é muito frágil. E aí nós temos o terceiro nível de comunicação, que é um nível que vai além dos fatos. Aqui o sabiá começa a mudar de cantiga. Vai além dos fatos. Aqui compartilhamos também nossas opiniões, nossas interpretações e nossos julgamentos. Com isso, permitimos que o nosso cônjuge nos conheça e saiba como processamos essas informações. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você de uma comunicação de repórter. Você sabia que o cachorro do vizinho escapou hoje? Essa é a comunicação de repórter. Sim, ok, que bom. Dentro desse nível de comunicação que nós estamos falando, onde é compartilhado interpretações, o cônjuge fala assim, sim,
escapou, mas também não prendeu direito, não colocou uma tela na grade. Você começa a interagir e você começa a estabelecer uma comunicação maior. Muitos casais não querem entrar para o terceiro nível de comunicação porque estão sujeitos ao conflito de ideias. Eu penso de um jeito, ela pensa de outro jeito, e quando nós tentamos falar, e quando nós começamos a estabelecer a comunicação, eu não quero saber o que ela quer dizer, aquilo que ela está me falando me incomoda. Então é necessário que realmente nós estejamos preparados para avançar com um nível de comunicação semelhante a esse terceiro nível. Um dos conflitos clássicos que surgem nesse nível de comunicação é a intromissão das áreas de lutas dos cônjuges. Eu vou dar um exemplo. Quem tem problema de autoestima, quem tem problema com ira, quem tem problema com desconfiança, que é uma espécie de cinismo. Então o que acontece? Dentro desse terceiro nível, você começa a descobrir exatamente as áreas de lutas dessas pessoas. Porque quando você está disposto a dizer o que pensa, você pode enxergar exatamente a área de luta dessa pessoa. Eu falei uma coisa para a Franciele, para a Fran, e aí com isso, a área de luta dela, que é a ira, dentro do exemplo, vai levantar. Ela não gostou, e por consequência, irou, ficou brava. Ou então, a Fran fala alguma coisa comigo, e a minha área de luta é a baixa autoestima. Então ela disse, e aí automaticamente, quando eu comecei a falar o que eu pensava, ou ela começou a dizer o que eu deveria entender, eu me escondi, eu recuei, eu entendi que não era para mim, que eu não era merecedor, que eu não podia, que eu não tinha, que eu não fazia, que eu não conhecia, que eu não era capaz. Ou então ela falou e o teu cinismo impede, porque aí você tem desconfiança. Isso que ela está falando é bobeira, isso que ela está falando não é nada. O que vale é o que eu digo, o que vale é o que eu penso, o que vale é o que eu faço. Então, quando você está no terceiro nível de comunicação, você precisa estar preparado para essas situações de embates que acontecem. E nada pode ser tão... Vale a pena, né? Vale a pena, já está um pouquinho mais profundo, vale a pena encarar. Vale a pena, mas nada pode estar tão ruim que não complique mais. O quarto nível, por favor. Temos uma conversa emocional, e aí você precisa entender, uma coisa no terceiro nível, é estabelecer a sua opinião, o que você pensa acerca daquela circunstância, acerca daquela situação, acerca daquele fato. No quarto nível de comunicação, você está, além de dizer o que pensa, você também está dizendo o que você sente. O embate é evidente que vai acontecer, porque você vai dizer, eu fiquei triste, fiquei decepcionado com o que você falou para mim, eu fiquei muito alegre, eu fiquei encorajado, olha, aquela sua fala me colocou numa condição para frente, ou eu não consegui, confesso que depois daquilo que você disse, eu não me achei mais, eu estou a ponto de desistir. Então, quando existe uma conversa e vai para o quarto nível, e você pode, eu vou falar de novo, você pode falar para o seu cônjuge os teus sentimentos, e você tem que estar preparado para que, ao falar dos teus sentimentos, o teu cônjuge vai ouvir, entender, compreender, permitir que você fale. E é por isso que muitos casamentos hoje, com 10,
15 anos, às vezes 20 anos, começam a fracassar, porque não se estabelece este quarto nível de comunicação, e aí você arrasta uma vida inteira, um sentimento de tristeza, de amargura, um sentimento às vezes de não ter recebido verdadeiramente o perdão, porque todas as vezes que o problema acontece, que há uma conversa, você lembra de um fato acontecido. E aqui fica um detalhezinho, que no casamento geralmente a mulher ela é mais emocional. Ela está mais propensa, né, a sentir muitas coisas. E quando o casal chega nesse nível aqui de comunicação, a mulher consegue sentir com uma liberdade, né, para comunicar como ela está se sentindo. Porque é muito horrível quando uma mulher não pode abrir o coração para o marido. Ela não consegue, porque ele está fechado, é uma parede que está sempre achando assim, você está exagerando. Mas é muito importante que os homens tenham essa abertura para que a mulher abra, e muitas vezes fale até umas abobrinhas, né? Bem de leve assim. Mas ela sente que ela tem liberdade para poder falar o que está dentro dela. É melhor ela falar para você, é melhor que eu fale para o Edu, do que eu saia falando para quem? Para as minhas amigas, o que eu estou sentindo. E a gente nunca sabe que amiga é essa que nós vamos encontrar. Então, esse nível de comunicação, eu creio que ele é uma bênção na vida do casal, mas eu quero só fazer esse comentário sobre as mulheres. E é nessa hora que esse sentimento que está represado, que precisa sair, tanto do homem quanto da mulher, e não consegue. Não consegue. Ele tenta, ela tenta, e dá na trave. Ele não respeita, não ouve. Ela tenta, dá na trave. E aí sabe o que acontece? Lá no banco, um dia ela foi, ou um dia ele foi lá no banco. Estou usando um exemplo, uma metáfora. Foi lá na venda, foi lá na loja, foi lá não sei aonde. E lá ela estava amargurada e o homem olhou e disse assim: você está triste hoje? Era só isso que ela queria ouvir. Pronto. E aí ela já, porque o meu marido, e ele já começa, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Ela demora. E aí, meu amigo, minha amiga, como diria Edir Macedo, já era. Você bobeou, como você não estabeleceu uma comunicação adequada nesse nível, você tem grande risco de ter um problema no seu casamento, e ainda porque pode envolver, inclusive, uma situação de uma quebra da sua promessa ou da promessa que ela fez de fidelidade. Afinal de contas, o sexo para o homem é uma celebração, e o sexo para a mulher é diferente. Para a mulher, o sexo não é uma celebração. O sexo é quando ela realiza, ou quando ela se deixa, quando ela topa, é porque ela realmente quer se sentir amada. É diferente. É uma realização porque ela está se sentindo confortável. Então, são visões totalmente opostas para algo que é fundamental dentro do matrimônio. E aí, quero dizer para vocês que é necessário mudar esse perfil. Por isso que nós temos o 5º perfil de comunicação. Nosso tempo já está acabando. Mas o 5º nível é uma conversa genuína e amorosa. Uma conversa genuína e amorosa, ela só é estabelecida quando você, abraçado com sua esposa, começa a olhar para Cristo. Antes de avançar e explicar sobre esse 5º tipo de comunicação,
eu quero deixar claro que não é o que nós estamos dizendo aqui para todos nesta noite, que não quer dizer que você vai ter que sempre conversar com seu cônjuge nesse quarto nível. Tem horas que você só quer saber se ela comprou o pão ou se ele foi no mercado, se ele lembrou de trazer a manteiga, se ele lembrou de fazer tal coisa. Enfim, você passeia nos níveis de comunicação. Você compreende o que eu estou dizendo? Você anda, só não deve permanecer no nível número 1, porque ela percebe que você está enganando ela. Mas o nível 2, uma comunicação de perguntas e respostas, uma comunicação nível 3, onde você diz o que pensa, uma comunicação nível 4, você diz o que sente, isso é normal. Mas no quinto tipo de comunicação, plena, aonde a Bíblia vai nos ensinar, sejamos honestos. Eu sempre costumo dizer para os casais que estou aconselhando, que essa é a modalidade de comunicação que não pode acontecer de uma forma contaminada. Nunca acontecerá quando estamos com ira, desprezo, desonra, tristeza, amargura e ironia nos nossos corações. Costumo dizer que é necessário entrarmos para uma conversa com essa mente livre, totalmente desarmados. Então é importante que você compreenda que não há como se estabelecer uma conversa em que Cristo está do seu lado, quando a sua mente tem alguma dessas características que eu citei. Você precisa estar preparado e ter na sua mente que é necessário viver aquelas características que nós encontramos em Mateus capítulo 5. Humildade, arrependimento, mansidão, retidão de coração, compaixão, sinceridade. Para estar nesse nível 5, você precisa exalar o bom perfume de Cristo. Entenda o que eu quero dizer, o meu tempo já acabou. Você não vai falar com o seu cônjuge: amor, eu vou ter uma conversa franca contigo. Uma conversa verdadeira, olho no olho, como diria um grande amigo meu, vamos fazer um Marília Gabriela, um fala que eu te escuto, de frente com Gabi. Em 5 de março de 1983, 1984, se eu não me engano, você tinha 5 anos. 5 anos, não, então não foi nesse ano. Foi em 93, então. Aquela vez que eu quase te pedi em namoro, eram 15 horas e 23 minutos e 36 segundos. Você está entendendo que se você entrar por uma conversa com seu cônjuge e intitular que é uma conversa sadia e começar a trazer coisas do passado para o contexto desta conversa, você está errado. Porque a Bíblia ensina que nós devemos amar ao nosso próximo. Isto é pesado. Porque para amar o nosso próximo, o cônjuge é um deles. E para amar o nosso próximo, eu devo perdoar. Então, quando eu entro para uma conversa, eu já entro perdoando ela. Eu já perdoei. E a partir de agora eu vou falar do que está acontecendo hoje, com olhos no que vai acontecer lá amanhã, no futuro. E é isso que eu desejo a você. Que hoje, ao sair por esta porta, o teu nível de comunicação seja diferente. Você já se encontrou qual era o nível que mais você fala com seu cônjuge? 2, 1, 3. Tem vergonha, tem medo de ir para o nível 3 ou 4? O Espírito Santo de Deus vai lhe ajudar. Eu quero convidar todos que fiquem em pé, por gentileza. Cristo precisa ser o centro da sua vida. Não tenha dúvida. Cristo precisa ser o centro do seu matrimônio, como nós já ouvimos essa palavra hoje. Cristo precisa agir todo instante. Ele é o apaziguador. Ele produzirá o fruto do Espírito necessário para que você consiga perdoar. E se Ele ainda não é o centro na sua vida,
você precisa entregar a sua vida a Ele. Seu casamento é reflexo de um coração vazio. Seu casamento é reflexo de um coração sem Jesus. E você precisa, Senhor Jesus, entra na minha vida através do seu Espírito Santo e comanda, limpa a minha mente. Ele precisa agir na sua vida. Você precisa entender que Ele precisa ser seu Senhor e seu Salvador. Você precisa abandonar hoje, eu escrevi isso, qualquer padrão de comunicação errada. Precisa mudar, avançar o nível de comunicação para ter um casamento mais saudável. E eu vou orar agora. Quero nessa oração colocar 2 pedidos ao Senhor. Se você quiser que Ele, até hoje você ainda não tem uma certeza se Cristo habita em seu coração, eu quero orar para que você entregue a sua vida a Ele. E junto com essa oração eu também vou orar para que você melhore o seu nível de comunicação. E qualquer um desses animais que ficavam voando dentro da sua casa, pomba, coruja, falcão, avestruz, você vai abrir a janela da sua casa e você vai dizer: sai daqui, pássaro. Eu não quero você mais dentro da minha casa, atrapalhando e estragando a comunicação que Deus criou para melhorar os nossos relacionamentos. Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, nesse instante nós estamos aqui com os teus filhos, e agora nós estamos, Senhor, estabelecendo uma comunicação direta, plena com o Senhor. E nós queremos, Pai, que aquele que está agora sendo tocado pelo teu Espírito Santo possa entregar sua vida a Ti verdadeiramente. Que ele possa dizer aí onde ele está, segurando na mão da sua esposa, que o Senhor reina na vida dele, que o Senhor reina e comanda os corações deles. Que esta seja uma verdade plena, e que nenhuma parte do coração destas pessoas possa ser guiada, dirigida por ele mesmo, mas que ele tenha coragem de entregar toda a sua vida e todo o seu coração a Ti. Eu oro também, Pai, através do Teu Espírito Santo, e peço que o Senhor, a partir de agora, repreenda todo tipo de comunicação errada que havia entre esses casais que aqui estão. Pessoas que eram omissas, que nunca falavam o que pensavam por N situações. Pessoas que mandavam o tempo todo, pessoas que eram tóxicas e estavam atrapalhando o bem fluir do seu casamento. Pessoas, Senhor Deus, que sempre tinham a razão em tudo. Pai, que esses sentimentos sejam banidos da vida destes casais, e que eles tenham a mesma liberdade no Senhor. E nós oramos também para que todos os níveis de comunicação sejam estabelecidos, mas principalmente este nível 5, que é ter o Senhor Jesus presente todas as vezes. Nós oramos e clamamos, Pai, nos ajude, em nome de Jesus, amém. Amém. Casais fortes, famílias fortes. Se você e eu entendermos tudo isso, nós vamos olhar para dentro da nossa casa e vamos poder declarar, né? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Por quê? Porque nós já deixamos a liberdade, o espaço para que Jesus reine. Então eu quero convidar vocês, nós queremos convidar vocês para a gente cantar esse louvor agora e declarar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que Jesus reina e que nós vamos servir a Ele todos os dias de todo o coração. Vamos cantar. Pega na mão aí do seu cônjuge, não solta, abrace. Vamos declarar juntos, né? Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Ti ser.
minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. E o nosso casamento será abençoado. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença, e como um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Valeu, gente!